Nosso cronograma lá, nós vamos falar então da primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, tá? Esse aqui é um motor de dois tempos, né? E a primeira lei da termodinâmica, uma das aplicações imediatas para ela, da primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, é a gente analisar motores, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, esse motor é muito usado em motos, tá? Ele polui um pouco mais do que o motor de quatro tempos. Então, no momento em que o ar vai entrar por aqui, né? O ar e o combustível, né? Eles vão entrar por este caminho aqui. E aí, depois que o pistão passou deste nível aqui, onde que tem a tubulação, onde o misturar combustível entra e os gases saem, esse sistema aqui passa a ser um sistema fechado, né? Então, a gente pode analisar aí uma boa parte do ciclo do motor como um sistema fechado. Ok? Bom, nosso objetivo da nossa aula de hoje, então, é que vocês possam entender as formas de transferência de energia, compreender aí as formas de transferência de calor, as formas de transferência de trabalho, entender as propriedades energia interna e entalpia, e fazer balanço de energias em sistemas fechados. Ok? Bom, a primeira lei da termodinâmica, então, a gente costuma chamar ela de conservação de energia, né? A lei da conservação de energia. A gente pode escrever um enunciado para ela, que é o seguinte: a transferência líquida de energia para ou de um volume de controle durante um intervalo de tempo é igual à variação líquida, o aumento ou diminuição da energia total dentro do meu volume de controle. Podemos entender que volume de controle está como um lugar no espaço, tá? Como a gente vai fazer agora para um sistema fechado, né? Então, a variação de energia aí em um determinado sistema é igual ao acúmulo de energia dentro desse sistema, ok? Bom, a gente tem então as nossas formas de transferência de calor, que é a condução, convecção e a radiação. Provavelmente aí vocês já se depararam com essas três formas aí na física, em alguma das disciplinas aí, provavelmente até no ensino médio. Nós não vamos aprofundar aí nas equações que a gente pode utilizar para quantificar essa transferência de calor em função de temperaturas e propriedades térmicas da matéria. Provavelmente vocês vão ver isso na disciplina de fenômenos de transporte. Mas a gente então vai usar três letras para relacionar o calor, né? Quando o calor for uma letra maiúscula, né? A gente vai chamar só de calor, unidade, quilojoules ou joules, né? No sistema internacional. Um Qzinho minúsculo vai ser então a transferência de calor específica. Tudo que é específico a gente divide pela massa, tá? Então, quilojoules por quilograma. E nós vamos ter a taxa de transferência de calor, que é o Q ponto. Tudo que tiver pontinho é por unidade de tempo. Então, quilojoules por segundo é a mesma coisa do que quilowatts. Ok? Um processo onde não há troca de calor, a gente chama ele de processo adiabático. Tá? Então, adiabático quer dizer que o calor é zero. Okay? Então, não há transferência de calor. Tá bem? Trabalho. Nós vamos ter também três formas da gente adicionar trabalho no sistema. Esses trabalhos são... pode ser um trabalho elétrico, né? Então eu posso ter dentro de um tanque uma resistência elétrica, por exemplo, né? E aí a nossa potência, né? A taxa de fornecimento de trabalho pode ser calculado como a tensão, que eu estou chamando aqui de V circunflexo, para não confundir com V de velocidade, vezes o I, que é a corrente elétrica. Eu posso ter trabalho de eixo também, né? Imagina que eu tenho um tanque, no fundo desse tanque eu tenho uma hélice, né? E aí eu vou ter um eixo conectado a essa hélice. Então a taxa de fornecimento de trabalho de eixo também pode ser calculado como torque, que eu chamei aí de T circunflexo, para não confundir com a temperatura, vezes a velocidade angular, que é o ômega, né? Isso vai me dar meu trabalho aí em watts, ok? E eu posso ter o trabalho de fronteira, né? O trabalho de fronteira é aquele onde que eu posso deformar, né, ou variar o espaço que o fluido está ocupando. Então, nesse caso aqui de um cilindro pistão, eu posso fazer o pistão subir,
o volume que o meu fluido vai ocupar aumenta e eu posso fazer o pistão descer, o volume que o meu fluido ocupa diminui. Então, esse trabalho aqui de fronteira, né? Aqui já não é a taxa, é o trabalho mesmo, é calculado como a integral de PDV, ok? E nós podemos trabalhar, assim, além do trabalho, W maiúsculo, a potência ou a taxa de fornecimento de trabalho, o W ponto, nós podemos trabalhar também com trabalho específico, que vai ser o W minúsculo, que seria, então, quilojoules por quilograma, o trabalho dividido pela unidade de massa. Pois bem, esse trabalho de fronteira aqui, a gente vai ter várias maneiras da gente adicionar vários casos para a gente estudar. O primeiro caso que a gente tem é quando eu tenho, então, um volume constante. Quando eu tenho um volume constante, seria mais ou menos essa figura aqui, correto? O trabalho vai ser, então, integral de PDV. Se vocês lembrarem lá do cálculo, PDV, integral de PDV é a área aí debaixo da curva deste gráfico aí, pressão-volume. Quanto que vale a área debaixo dessa curva aqui vertical? Vale zero, né? Então é zero. Quando eu não tenho variação de volume, não tenho dV, essa integral aqui também dá zero. Tá bom? Exemplo. Que a gente tem aqui de um caso de volume constante. Quando o problema falar para a gente tanque rígido, a gente sempre vai assumir aqui que é um volume constante e, portanto, o trabalho é zero. Ok? O segundo caso que a gente vai estudar aqui nas formas de trabalho é pressão constante. Então, se eu tiver pressão constante, temos aqui, então, no meu gráfico pressão-volume, uma linha, então, horizontal. Ok? Exemplo disso é quando eu tenho um cilindro pistão sem atrito. Eu vou, então, ter que calcular a área aqui desse retângulo verde, né? Essa área pode ser calculada como a pressão, que é a altura do meu retângulo, vezes a base do meu retângulo, que é o ΔV. Ok? Só um minutinho. Aqui eu tenho o desenho, então, de um cilindro pistão, né? Por que esse cilindro pistão aqui, a pressão é constante? O que mantém esse gás aqui pressurizado? A primeira, a pressão atmosférica vai empurrar esse pistão aqui para baixo. A massa do meu pistão vai produzir, né, na presença da gravidade, uma força também empurrando esse pistão para baixo. Bom, se eu dobrar o volume aqui que o gás está ocupando, confinado aqui dentro desse conjunto de cilindro-pistão, o que vai acontecer com a gravidade e com a pressão atmosférica e a massa do pistão? Esses três parâmetros se mantêm. Se eu dobrar o volume, se eu reduzir pela metade. Então, independente aí do meu volume, esses parâmetros aí, massa, gravidade e pressão atmosférica, permanece constante, logo a pressão também é constante. Ok? Terceiro caso é quando a gente tem, então, a pressão variando linearmente com o volume. Por exemplo, a nossa pressão ela pode cair aqui de forma linear com o volume. Para a gente calcular o trabalho, nós precisamos calcular, então, a área debaixo dessa curva aí, deste gráfico pressão-volume. Que figura é essa? Quem poderia me dizer aí? A Sara pode me dizer qual que é essa figura que está debaixo dessa curva aí? Triângulo reto. Na verdade, a gente tem que considerar esse até lá embaixo, no eixo X, né? Então, isso vai ser um trapézio, né? Quem lembra aí como é que calcula a área do trapézio? Base maior sobre mais... Deixa eu ver. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Exatamente. Então, a base maior aqui é uma pressão, que eu vou chamar de P1. A outra base é P2, que eu vou chamar de P2, a outra base, né? E a minha altura vai ser a diferença de volume. Então, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a minha altura ali, que é o volume. Ok? Posso fazer essa integral aqui também, mas para esse caso aqui, que é simples, mais fácil a gente lembrar lá da área do trapézio. Ok?
Os dois exemplos que a gente tem aqui desses casos onde tem a pressão variando linearmente estão mostrados aqui. Um é quando eu tenho um cilindro mola, né? Cilindro pistão mola. A força que a gente, para deformar uma mola, vocês lembram da física, é proporcional a Kx, uma constante, fez a deformação, né? Como essa área aqui do meu pistão ela é constante, então essa força, a pressão é proporcional ao K e a variação de volume, né? Então, à medida que eu for aumentando o volume, eu vou aumentando linearmente a minha pressão. Então, eu teria uma curva assim, né? Então, esse exemplo aqui não está desenhado no gráfico, não, mas seria uma curva, uma linha reta ascendente. Eu posso ter esse conjunto aqui, cilindro, pistão com água transbordando, né? Então, imagina que eu tenho aqui embaixo do pistão vapor de água e aqui em cima eu tenho água líquida, né? À medida que eu for aquecendo o vapor, ele vai expandindo, esse pistão vai subindo e essa água vai transbordando. À medida que a água vai transbordando, vai ter menos massa de água para poder empurrar o pistão para baixo. Então, meu peso é menor e, consequentemente, a minha pressão vai caindo. E vai caindo linearmente. Então, esse gráfico aqui, ó, que está desenhado, representa a variação de pressão desse desenho aqui, onde que a gente tem um conjunto cilindro-pistão com água transbordando. Ok? Então, são os dois exemplos aí de problemas que nós vamos nos deparar, onde a pressão vai variar linearmente com o volume. Nós ainda temos o quarto caso. O quarto caso, aí a gente não vai lançar a mão do gráfico, porque o gráfico agora não vai ajudar a gente muito. É onde eu tenho o produto pressão vezes volume é constante. Ok? Então, o que eu vou chamar aqui de C. Uma constante qualquer. Um exemplo desse processo é quando eu tenho um gás ideal em um processo isotérmico, né? Vocês lembram lá que PV igual a MRT? É um sistema fechado, onde a massa é constante. O R é uma constante do gás. E a temperatura for constante, então eu tenho esse PV igual a constante. Exatamente essa constante vale a massa vezes o R vezes a temperatura. Eu posso colocar, então, a minha pressão em evidência. Vai ficar, então, o C sobre o V. Então, a minha integral de PdV vira a minha integral de C sobre V dV. A integral de uma... O C é uma constante, né? Sai para fora da integral. A gente fica, então, com a integral de dV sobre V. Lá do cálculo, lá, vocês vão lembrar que essa integral aí, o resultado dessa integral é o ln, né? Então, nós vamos ficar aí com C ln de V2 menos ln de V1, tomando aqui como os limites o ponto que eu estou chamando aqui de 1 e o ponto que eu estou chamando de 2, que nós vamos chamar aqui na termodinâmica de ponto 1, ponto inicial, e o 2, o ponto final. Ok? Se eu tiver um processo, apenas um processo, né? Eu posso colocar, então, existe a propriedade dos logaritmos, né? Que a diferença dos logaritmos pode ser escrita como a razão do que está dentro dos logaritmos, né? Então, eu posso transformar essa diferença nesta razão aqui. E como o meu C ele é constante, vale P vezes V, eu posso substituir ali no lugar do C as minhas pressões, tanto a pressão e volume inicial, P1, V1, quanto a minha pressão vezes o volume final, P2, V2. Então, para a gente calcular o trabalho de um processo, a pressão, quando o produto pressão-volume é constante, nós podemos usar essas duas alternativas aí no final do slide. P2, V2, ln de V2 sobre V1, P1, V1, ln de V2 sobre o V1. Ok? Se eu for calcular o trabalho específico, por exemplo, eu posso dividir os dois lados da equação pela massa. Aí eu fico com W minúsculo, e se eu dividir o volume pela massa, eu fico com o volume específico, né? Então a gente passa a ter... posso calcular também o trabalho específico. Basta substituir aí o volume pelo volume específico. Bom, e por último, a gente tem então o quinto caso, que a gente chama de processo politrópico. Quando a gente tem um processo que a gente não conseguiu encaixar em nenhum dos outros quatro, nós vamos adotar essa alternativa aqui, onde o produto pressão vezes volume elevado a um N, que é chamado de coeficiente politrópico, é igual a constante. Posso colocar minha pressão em evidência, fica o C dividido pelo volume elevado a N, ou o C vezes o volume elevado a menos N, correto?
Então, se eu fizer a minha integral, né, o C é constante, sai para fora da integral. V elevado a menos N é a integral mais fácil de todas, né? Eu tenho a minha variável de integração, né? Está sendo integrada elevada a um expoente. E esse expoente ele é diferente de 1, né? Então, basta eu somar 1 aqui no meu expoente e tirar ele para descer ele aqui multiplicando a minha equação. Então, ficaríamos com C dividido por menos N mais 1. Então, somei 1 aqui. E aqui dentro, o meu integrando ficaria V elevado a menos N mais 1. Já substitui aqui os limites de integração, que é o V2 menos o V1. Eu posso, então, primeiro, no denominador, inverter ali para ficar mais bonitinho, né? Em vez de menos N mais 1, a gente coloca, então, 1 menos N, para ficar mais bonito só. E aqui no numerador, eu vou então, esse menos n, V2 elevado a menos n mais 1 pode ser escrito como V2 elevado a n vezes V2, correto? Propriedade aí da exponenciação. Se eu fizer isso para os dois termos, né, eu vou então ter essa expressão aqui embaixo, e olha só, se eu pegar o C vezes o C dividido vezes V elevado a n, menos n, né? Isso, na verdade, é a minha pressão. Então, eu posso substituir assim, esse C vezes V2 elevado a menos n sobre 2 pelo P2 e meu C, V1 elevado a menos n por P1. Ok? Então, ficamos aí com a nossa expressão final, que é P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos n. Ok? Lembrando que eu não vou cobrar de vocês aí, durante os exercícios ou durante as provas, que vocês façam essas integrais, tá bom? Vocês podem só anotar aí no caderno, se vocês quiserem pegar os slides também, usar essa equação final aqui já, com o resultado da integração. Okay? Então, por isso que termodinâmica é uma disciplina que frequentemente ela acontece muito cedo no curso, né? Porque a gente não precisa de quase que ferramenta nenhuma de cálculo, né? A única ferramenta de cálculo que nós precisamos é exatamente a integral para resolver esses dois casos aqui, o quarto caso e o quinto caso. Os demais aí a gente não vai precisar de integral em todo o curso de termodinâmica, ou de derivadas, né? Bom, como que a gente acumula energia? Nós vimos lá que a primeira lei, o enunciado da primeira lei de termodinâmica fala que a variação líquida, né, da entrada e saída de energia vai ser igual à variação ou acúmulo de energia dentro do meu sistema, né? Eu posso acumular energia, então, na forma de energia cinética, que vocês já devem ter visto lá na física, né, em algum momento. Energia cinética pode ser calculada como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional, né, no nosso caso aqui, vai ser a massa vezes a gravidade vezes o Z, que é uma altura. E energia interna, tá? Essa energia interna provavelmente é uma novidade para vocês, né? Então, essas duas energias aqui, a gente fala que elas estão associadas à parte macroscópica da matéria. Então, a velocidade, eu consigo facilmente perceber se um objeto tem muita energia cinética ou não, desde que a variação seja grande, né? Por exemplo, se você vê um carro a 20 km por hora e outro a 100, eu consigo perceber facilmente, né, qual que tem mais energia. A mesma coisa aqui do potencial, né? Se tiver uma coisa mais alta do que outra, eu consigo perceber também facilmente. Essas energias aqui estão associadas, então, à microscopia da matéria. Ligações químicas, vibração da matéria, que a gente já viu ali, né? Se traduz, quando eu tenho uma boa quantidade de átomos, né? A gente pode associar isso à temperatura. Então, todas essas energias aí que estão associadas ao interior da matéria, né? De formas microscópicas de energia, nós vamos associar a energia interna. Nós vamos usar a letra U maiúsculo para energia interna e U minúsculo para energia interna específica, né? E a energia de um sistema é definida
uma soma, então, de todas as formas microscópicas de energia de um... Não, estava certo. Perdão. A energia interna, então, ela é definida como todas as formas microscópicas de energia de um sistema. Então, energia de ligação química, energia de temperatura, etc. Né? Okay? Vibração das moléculas, que vai ser associada à energia, energia potencial elétrica, potencial magnética, todos isso vão estar associados aqui à minha energia interna. Okay? A soma dessas três energias aí nós vamos chamar de energia total, né? Ou energia do meu sistema. Tá? Energia cinética, potencial e energia interna é a energia aí de um sistema. Bom, assim como a energia interna, ela é uma propriedade termodinâmica, né? Então, assim como a gente tinha lá o volume específico, né, como uma propriedade, uma propriedade termodinâmica, né, nós vamos obter da mesma forma a energia interna, né? Então, se eu descobrir qual estado que eu estou, né, se eu estou no vapor saturado, eu vou ter lá uma coluna para o Uzinho, né? Na tabela de vapor saturado. Na tabela de líquido saturado, eu também vou ter uma coluna lá para o meu Uzinho. E quando eu estiver na região de mistura, né, a gente estabeleceu lá para o volume específico, né, uma relação entre o VL, o título e o VLV. Essa relação também vai valer para a energia interna. Né? Então, se eu estiver aqui dentro da minha região de mistura, líquido mais vapor saturados, eu posso então calcular o U como a soma do U do líquido mais o título vezes o ULV. Ok? A nossa primeira, então, lei da termodinâmica para um sistema fechado pode ser escrita da seguinte maneira, né? Já agora com as letras que a gente deu aí para cada grandeza, né? Variação da energia é igual o calor menos o trabalho. A gente adota aqui uma convenção que é o seguinte: quando o calor estiver entrando no meu sistema, eu vou entrar aqui com um sinal positivo. Quando ele estiver saindo, eu vou colocar ele nessa equação aqui com um sinal negativo. O trabalho é inverso, tá? Quando o trabalho está entrando, ele é negativo, e quando o trabalho está saindo, ele é positivo. E existem alguns livros de termodinâmicas que adotam uma conversão inversa aqui para o trabalho, né? Então, pode ser que vocês acham em algum livro essa equação aqui com mais em vez de menos. E aí quer dizer que o livro está usando a convenção inversa, né, da nossa aqui. Ok? A gente ainda pode fazer uma simplificação nessa equação, que é a seguinte, né? Normalmente, quando a gente trabalha com sistemas fechados, né, esse sistema está parado, né? Ou seja, ele não tem um certo movimento. Por exemplo, nós podemos ter, por exemplo, um tanque. O tanque ele vai estar parado, ele não está subindo num elevador, ele não tem uma certa velocidade, né? Então, a única forma de a gente acumular energia para um sistema que está parado, que ele não está mudando de posição, né, é a energia interna. Então, a gente costuma simplificar, né, esta equação aqui que é a primeira lei termodinâmica para um sistema fechado e inercial, quer dizer que ele está parado, né, no espaço, da seguinte maneira: ΔU, que é a variação da energia interna, não vou reiniciar agora não, é igual ao calor menos o trabalho. Ok? Bom, essa daqui então é a equação que a gente vai usar aí para a gente resolver a maior parte dos nossos problemas, tá bom? Porém, eu ainda vou falar ainda um pouco sobre algumas outras propriedades que são interessantes para a gente utilizar. A primeira propriedades que a gente vai discutir são os calores específicos, né? Quando eu tenho transferência de calor a volume constante, nós vimos lá que o trabalho de um sistema, quando o volume é constante, ele é zero. Então, meu calor ele vai ser relacionado apenas com a variação de energia interna, ΔU. Quando eu tenho o calor, a pressão constante, né, a gente viu que o trabalho, a pressão constante, é P∆V. Então, ele fica negativo. Quando eu passo para o outro lado da equação, o meu calor, então, vai ser o U mais P∆V. E aí, nós temos, então, imagina que um problema
me dê ali uma condição inicial e uma condição final. Então, eu teria que obter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades termodinâmicas, né? Então, o pessoal resolveu, viu que era interessante a gente combinar essas propriedades termodinâmicas, principalmente para processos aí que acontece a pressão constante. Eles combinaram a energia interna com a pressão e o volume, né, numa propriedade chamada entalpia, tá? Então, nós vamos chamar aí com a letra H, essa propriedade chamada de entalpia. Para esse caso aqui de pressão constante, um calor a pressão constante, né, a taxa de transferência de calor, então, vira apenas o ΔH. Aí eu passo para ter que consultar, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades, eu preciso consultar apenas 2, ok? Inclusive, vocês podem calcular essa entalpia lá na tabela, somar o U mais o P vezes o V, vocês vão ver que vai dar exatamente o H que tem lá na tabela. Assim como a gente calculava para a região aí de mistura líquido e vapor, o V sendo VL mais o X vezes o LV, nós vamos calcular o U e o H também da mesma forma, tá bom? Então, quando eu estiver na região de mistura, tanto V quanto U quanto H vai obedecer a mesma equação ali para poder calcular as propriedades, ok? Essa equação aqui nada mais é do que uma média ponderada, né, usando como peso a massa, tá bom? Além disso, vocês vão deparar na vida de vocês com duas propriedades que são chamadas de calor específicos, né? Uma volume constante e o outro que é o calor específico a pressão constante, né? Como o volume a transferência de calor num processo a volume constante é ΔU e um calor, transferência de calor a pressão constante é ΔH, o pessoal, então, resolveu criar duas variáveis, duas grandezas, né, que são o CV e o CP, que relacionam exatamente essa mudança de energia interna com a temperatura. E o ΔH é a mudança de entalpia com a temperatura. Então, o CV é o DU dt, né? dt aqui é a temperatura, e o CP é o DH dt. Isso vale para fluidos, tá? Que é líquidos e gases, né? Para os sólidos, a gente só tem um C, que é praticamente a mesma coisa, né? É como se a gente dissesse que CP é igual a CV. A gente pode usar, então, a equação do modelo do gás ideal para a gente obter, então, a relação entre o CP e o CV, né? A gente viu que o CP é du dt, o CV du dt, o CP dH dt. E a gente viu que entalpia é U mais PV. Então, se eu substituir aqui na equação da entalpia, né, no lugar do PV o RT, nós ficaríamos então com H igual a U mais RT. Se eu derivar todos os termos dessa equação aqui em função da temperatura, né, esse primeiro aqui, a entalpia varia com a temperatura, então eu escrevo a derivada. O segundo termo aqui é a energia interna, ele varia com a temperatura, então eu escrevo a derivada. Se eu derivar este termo aqui, eu tenho uma constante vezes a temperatura, a derivada da temperatura é 1, em função da temperatura, né? Vai ser 1, fica só o R, né? Substituindo agora esse dH dt por CP, esse du dt por CV, a gente fica então que o CP é igual a CV mais R, ok? Então essa relação aqui é importante para a gente obter as nossas propriedades. Essas propriedades CP e CV vão estar lá no apêndice A, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Então, no apêndice A, a gente já viu algumas tabelas, né? Eu tenho a primeira tabela que a gente vai usar muito é a tabela A5, né? São as propriedades dos gases. E a tabela A4, que são as propriedades do líquido, tá? Na tabela A5, eu tenho então aqui o CP e o CV. Essas propriedades praticamente não variam, né? A única propriedade que essa temperatura, essa pressão que importa muito, né? É o ρ. A densidade aqui é limitada só para essas duas condições. Essas outras aqui, elas frequentemente aí vão ser consideradas mesmo não estando nessa pressão e nessa temperatura. Ok? Eu tenho aqui uma segunda tabela, que é a tabela A6, que vai relacionar então o CP em função da temperatura, né?
Então aqui eu tenho um polinômio, olha só, é C0 mais C1 vezes θ mais C2 vezes θ ao quadrado mais C3 vezes θ ao cubo, né? Esse θ é a temperatura em Kelvin dividido por 1000, né? Por exemplo, se eu quiser o CP da água a 1000 Kelvin, né? Eu vou substituir aqui o θ igual a 1, e aí eu vou montar essa equação aqui para me descobrir quanto que vale o CP, ok? E se eu quiser o CV? A gente vai usar, então, essa equação aqui, ó. O CV vai ser o CP menos o R, né? O R do gás, ele é constante para qualquer temperatura. Ok? Além disso, quando a gente trabalhou com volume específico, né? Nós tínhamos apenas... Quando eu precisava olhar, por exemplo, o volume específico da água, eu tinha que ir lá na minha tabela de propriedades termodinâmicas, na minha tabela B. E quando eu tinha o modelo do gás ideal, eu conseguia calcular o volume específico só pelas minhas equações, né? Se tiver um problema envolvendo o modelo do gás ideal, né? E eu precisar de entalpia ou então energia interna, nós vamos lançar a mão das tabelas A7 e da tabela A8. A tabela A7 é para o ar e a tabela A8 é para outros gases, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, etc, né? Então, sempre que o problema falar ar, nós vamos vir na tabela A7. Se o problema falar, por exemplo, nitrogênio e pedir para a gente usar o modelo do gás ideal, nós podemos, então, vir aqui na tabela A8, ok? Essa tabela, ela é em função de... Ela está para essa pressão aqui de 100 kPa, tá bom? Mas nós podemos usar ela em qualquer pressão, porque as propriedades de um gás ideal não variam fortemente com a pressão. Nós podemos, inclusive, usar aí a nossa tabela B para a gente verificar isso de forma prática. Se eu pegar a minha tabela B, vamos pegar aqui a água, né? Então, a região onde que o modelo do gás ideal vale é quando eu tenho baixa pressão, por exemplo, e altas temperaturas. Então, olha só, se eu olhar quanto que vale, por exemplo, o U aqui, ó, a 10 kPa para 1.300 graus Celsius, o U vale 46,83,68. Tá vendo? Se eu comparar com essa próxima tabela aqui, que a pressão é 50, vocês vão perceber aqui que o meu U é praticamente o mesmo. Ele mudou só um pouquinho, tá vendo? E na próxima tabela também, tá vendo? Vocês podem ver que as propriedades elas são muito próximas nessas três tabelas aqui de diferentes pressões para uma determinada temperatura, ok? Mesma coisa a gente pode dizer da entalpia. Então a gente tem aqui uma entalpia muito próxima nas três tabelas para a mesma temperatura, né? Mesmo a pressão aí aumentando 10 vezes, né? Dessa tabela para essa tabela. Então, independente da pressão, quando a gente for usar o modelo do gás ideal, nós vamos usar a tabela A7. O que a gente não pode observar é que, olha só, quando eu mudo de uma temperatura para outra, tá vendo lá? Eu já tenho uma variação significativa das propriedades e essa última propriedade que a gente ainda não conhece ainda, né? O S não vai, a gente não vai adotar a mesma estratégia. Se você olhar o S aqui, ó, depois a gente vai discutir o que é o S, né? De uma tabela para outra, a gente já tem aí variações significativas. Ok? Então, essas são as tabelas que a gente vai usar aí para o gás ideal, para encontrar entalpia e energia interna.